Thales, como é que você vê essa decisão do ministro Dias Toffoli, falando que as empresas têm acesso a ver as mensagens para elas fazerem uma nova proposta? Você acha necessário? Você acha que realmente necessário uma nova proposta? A suspensão das multas é aceitável? Olha, eu acho até que pode ter uma nova proposta, mas acho que o fundamental dessa história era o Toffoli se afastar das decisões sobre a JF. Já que a esposa dele teve, o escritório de advocacia da esposa teve envolvido em alguma ação da JF, ele devia se afastar disso. Era o que eu esperaria do Toffoli. E que acho que para a biografia dele e para o Supremo, seria o melhor. Ele ficar afastado dessas decisões. O ministro aqui evitou comentar, porque é um fato que, evidentemente, a atuação do Toffoli, nesse caso, deixa constrangido os demais ministros do Supremo. E eles não vão poder, não querem e não vão poder bater de frente com o ministro, mas ele devia se afastar. É o mínimo que eu esperaria do Toffoli nesse caso, mas não creio que ele vai fazer. E você, ô Josias, como é que você tem analisado essas decisões do Toffoli, em especial essa última? Bom, as decisões do ministro Toffoli, elas flertam com o absurdo, né? Às vezes eu fico com a sensação de que determinados despachos do Toffoli, eles existem apenas para que a gente use algumas palavras que não são, estão ali nos fundões do dicionário, a gente não usa muito. Uma dessas palavras é esdrúxulo. E o Toffoli, ele flerta com o esdrúxulo. Agora, por exemplo, nós estamos diante de um paradoxo. Se você junta os dois acordos de leniência que o Toffoli suspendeu, ele determinou que as multas que deveriam ser pagas pelas empresas, a JIF e a Odebrecht, fossem suspensas, mas manteve os acordos de leniência que concedem às empresas uma série de benefícios. Suspendeu as multas. Você soma as multas, elas representam eh, alguma coisa em torno de 3 vezes, ou quase 3 vezes, essas emendas que o Lula vetou. Essas emendas estão gerando uma crise entre executivo e judiciário, quase 3 vezes, quase ali na casa dos 14 bilhões. E o que eu chamo de paradoxo? A Advocacia Geral da União enviou ao Toffoli, enviou ao Supremo Tribunal Federal, uma manifestação dizendo: olha, nós aqui também temos um acordo de leniência firmado com a Odebrecht. Então, além daquele acordo que a Odebrecht firmou lá com a Lava Jato, a Força Tarefa de Curitiba, ela também firmou um acordo de leniência com a Advocacia Geral da União e com a Controladoria Geral da União. Nada a ver com o Sérgio Moro, com Deltan Dallagnol. Não, está lá. E é um acordo de leniência. A Advocacia Geral da União disse para o Toffoli: olha, do nosso ponto de vista, o nosso acordo de leniência está em pleno vigor e podemos cobrar a multa. Multa de 2,7 bilhões de reais. Essa que está em jogo aqui, no caso da AGU e da CGU. Se você aplica ali a taxa de juros, a Selic, isso pode chegar a 6,8 bilhões de reais ao final, porque isso tudo é pago em prestações, né? Então nós temos um paradoxo, porque a Advocacia Geral da União está dizendo: olha, aqui para nós a Odebrecht é corrupta, confessou a corrupção e nós vamos cobrar a multa. Lá no Supremo, o Dias Toffoli está considerando que a confissão da Odebrecht, existe uma dúvida razoável de que ela ocorreu por conta de tortura psicológica. Então, lá, a Odebrecht é uma empresa presumivelmente honesta, porque confessou, mas confessou na base da pressão psicológica, a tortura do século XXI, segundo anotou o Dias Toffoli na sua decisão. Então, existe um paradoxo. A Odebrecht é corrupta num lugar e pretensamente inocente ou torturada em outro.
não pode perdurar essa dicotomia. E depende da decisão do Supremo, uma decisão coletiva e não individual do Dias Toffoli, depende dessa decisão o comportamento do Estado. O Estado vai tratar a Odebrecht como uma empresa corrupta que tinha na sua estrutura, no seu organograma, um departamento de propina. Tinha um departamento para comprar políticos. E era um departamento eficientíssimo. Comprou políticos de forma suprapartidária, do PSDB, do PT, do MDB, comprava político de todas. O único erro que a Odebrecht cometeu foi o de não ter comprado um governo para si mesma, comprou o governo dos outros. Talvez se tivesse comprado um governo para a própria Odebrecht, ela conseguiria refundar a República. Não comprou o governo de outras organizações partidárias, está agora submetendo o país a esse constrangimento de ter que decidir era corrupta, não era corrupta, e o Dias Toffoli está promovendo ao reabrir essas questões, suspendendo as multas dos acordos de leniência, submete o país a esse constrangimento. E esse constrangimento está já ultrapassando as fronteiras, porque o Dias Toffoli está estendendo, já começou a estender as suas decisões também a sentenças proferidas ou a decisões proferidas em outras, nos Estados Unidos, em outras praças. Então, realmente as decisões do Dias Toffoli realmente nos forçam a usar essa palavra que está ali escondida no dicionário, que raramente se utiliza, é muito esdrúxulo o que está acontecendo. E agora o Procurador-Geral da República, que já recorreu contra a suspensão do acordo de leniência no caso da JIF, multas de 10,3 bilhões de reais, prepara também um recurso contra a decisão do Dias Toffoli relacionada à Odebrecht. Deve apresentar esse recurso aí antes do final do mês. E o que se espera é que o Supremo delibere sobre isso. E o que se espera é que a decisão do Supremo seja tomada pelo colegiado pleno, pelos 11 ministros, pelo plenário geral, e não pela segunda turma, como pretende o Dias Toffoli. Ele quer levar ali para o cercadinho da segunda turma, que já se revelou muito concessivo em relação aos réus, às empresas, aos sentenciados dessa grande operação anticorrupção que foi tisnada, que foi prejudicada pela ação inepta e irregular feita à margem da lei pelo Sérgio Moro e pela Força Tarefa de Curitiba. Então, o que nós estamos decidindo aqui, Fabiola, é que país nós queremos ser. Um país que vai fechar os olhos para empresas que confessaram a corrupção, ou se a gente vai, agora que o ministro Fernando Haddad está buscando centavos para tentar fechar as contas de 2024, se nós vamos render homenagens à lógica e cobrar multas dessas empresas que se reconheceram como empresas corruptas e aceitaram pagar as multas. O que nós vamos suspender agora? Essa é a decisão que nós precisamos tomar. E, por hora, a situação permanece entre o paradoxal e o esdrúxulo, Fabiola. Esse assunto, ele rende muita discussão, né, e indignação de vários lados, né? As pessoas estão comentando aqui, há quem fale, mas punir as empresas dessa maneira, você acaba punindo muita gente. Aí tem gente aqui falando aqui o seguinte, o Caio até fala, a Odebrecht, por exemplo, é uma pessoa, ela anda, ela faz pagamentos. Como é que você vê, Thales, essa coisa da punição para as empresas? As empresas têm que pagar, a empresa, porque alguns falam assim, a gente punir a empresa dessa maneira, você destrói empregos, traz prejuízos para o país, mas a empresa foi responsável? Será que foi? Como é que você vê a punição à empresa? Isso aí tem que ser minuciosamente estudado. Você tem que punir a empresa sem destruir a empresa. Agora, os donos, as pessoas, os gestores, esses inevitavelmente têm que ser muito mais punidos do que são atualmente. Então, o que ocorre? E isso é um problema estrutural no Brasil. Os donos das empresas somem com seus recursos pessoais, eles acabam sendo recursos, ora de parentes, ora das empresas, e aí o que ocorre? Até por questão de imposto, de renda, etc. Aí o que ocorre? Se você vai atrás dos bens deles, você não acha bem nenhum. Então, você tem uma questão estrutural no país que tem que modificar para poder
realmente punir esses donos de empresa. Punir até com prisão. Eles têm que sentir na carne que não é só a questão pecuniária, é também prisão, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, casos de corrupção de empresas que furam a bolsa de valores, etc., o cara sai dali algemado, e com a algema sendo exposta publicamente e vai direto para a cadeia. É assim que tem que ser. Então, você tem que punir exemplarmente os donos, pecuniariamente, criminalmente, e as empresas você tem que balancear para que não seja destruído o parque industrial, por exemplo, como foi na Lava Jato. Se destruiu o parque industrial brasileiro na área de construção civil, quase se destruiu na questão das carnes. Houve vários problemas, vários problemas. A questão da JF, eu acho que nem foi muito ligada à Lava Jato em si, ao Sérgio Moro, né? Foi mais aqui para Brasília. Então, tem que se ver isso, tem que se reformular isso. A justiça brasileira precisa ser reformulada nesse aspecto para pegar e punir os verdadeiros culpados. Acho que existe uma certa condescendência do Supremo com as pessoas físicas. Sempre houve isso e é preciso ser reformulado. Quer